Gente, tá tremendo um pouco porque eu tô gravando via câmera de mão. A câmera profissional deu um defeito, mas o que importa é o conteúdo ser de qualidade, né? Justo? Então vamos falar um pouco da cruz de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo foi crucificado. O que aconteceu com a cruz em que Jesus foi crucificado? Dezenas de mosteiros e igrejas em todo o mundo afirmam ter pelo menos uma peça da chamada Vera Cruz, um pedacinho da verdadeira cruz em seus altares para o louvor de seus fiéis. Segundo a crença cristã, Jesus de Nazaré morreu crucificado por ordem do então prefeito romano na Judéia, Pôncio Pilatos, e sua jornada até seu Calvário. Uma série do episódio conhecido como Paixão é um dos elementos centrais celebrando a Semana Santa, a crucificação. Vejam bem, foi tão importante na história do cristianismo que a cruz acabou se tornando um símbolo das religiões que professam devoção à figura de Jesus Cristo. Por isso que a gente vê crucifixos, né? Ou a cruz pura, ou com Jesus Cristo, né? Pregado nela, né? Nos pescoços de quem tem grande fé. Então, mas o que aconteceu, gente, com a cruz em que Jesus morreu? Mas vamos lá, dezenas de mosteiros de igrejas em todo o mundo afirmam ter pelo menos uma peça chamada Vera Cruz, verdadeira, já repeti, em seus altares. E muitas delas baseiam a veracidade da origem de sua relíquia em textos do século 3 e 4, que narram a descoberta em que Jerusalém, do exato pedaço da madeira na qual Jesus Cristo foi executado pelos romanos. Essa história, que inclui o imperador romano Constantino e sua mãe Helena, foi a iniciadora desta história da cruz de Cristo, que sobreviveu até hoje. Ou sobrevive, explica a professora Cândida Box, do Departamento de Teologia, só fera, da Universidade de Birmingham, Inglaterra. Ela explica que a história da cruz de Cristo é baseada nos escritos das historiadores antigos como Galásio e Cessárias, ou Tiago. Mas para muitos historiadores hoje, eles não determinam a autenticidade, vejam bem, da peça de madeira que vemos atualmente em vários templos ao redor do mundo, podem servir como confirmação da sua procedência. Antes de mais nada, pessoal, eu peço que se inscrevam no canal, dá um likezinho, joinha, um dedinho para cima aí que está aí embaixo, para o algoritmo entender que é um bom vídeo. Se inscrevam, ativa o sininho para você receber vídeo 3 vezes por semana. E espalhem e assistam pelo menos esses 3 primeiros minutos do vídeo, tá ok? Então vamos lá. Mas então, por que surgiu a história da Vera Cruz e por que existem tantas peças que supostamente fazem parte da árvore principal? Por causa do desejo, né? Claro. De uma proximidade física com algo em que acreditamos, diz a BBC News. Historiador e especialista em questão do Novo Testamento da Universidade blá blá. Vamos lá, né? Negócio de saber de historiador. Vamos lá, a história. Lenda dourada, que já ouviu falar? Você? Na narrativa do Evangelho, após a morte de Jesus na cruz, seu corpo foi levado para o túmulo no que hoje é a cidade velha de Jerusalém. E por quase 300 anos não houve menção no relato cristão daquele pedaço da madeira. Foi por volta do século IV que se acredita que os bispos e historiador Galásio da Cesária publicou um relato em seu livro, A História da Igreja, sobre a descoberta em Jerusalém, Vera Cruz, por Helena, uma santa da Igreja Católica e também a mãe do imperador romano Constantino, que impôs o cristianismo como religião oficial do império, viu? Então, hoje, os cristãos vão porque quer, né?
Não é por imposição, mas antes era imposição. Viu? A história, aludida por outros historiadores e escritores como Tiago Morange, em seu livro Lenda Dourada, do século VIII, indica que Helena enviava por seu filho para encontrar a cruz de Cristo e levada para um lugar próximo no monte Golgota, onde Jesus supostamente foi crucificado, e lá encontra 3 cruzes. Algumas versões indicam que Helena, duvidando da qual seria a verdadeira, vejam bem, viu? Colocou uma mulher doente em cada uma das cruzes, e aquela que finalmente a curou foi considerada autêntica. Outro historiador afirma que Helena a reconheceu por ser a única das 3 que apresentava indícios de ter sido utilizada para a crucificação com pregos, que já, segundo o Evangelho de João, Jesus foi o único que foi crucificado com aquele método naquele dia. Toda essa história faz parte, né, gente, do desejo, né, por relíquias, né, o povo, o mundo, que começou a ocorrer no cristianismo, né, gente, durante o século, né, que eles dizem que 3 e 4. Então, os acadêmicos ressaltam que os primeiros cristãos não estavam focados em buscar ou preservar esse tipo de objeto como fonte de sua devoção. Nenhum cristão no século I se lançou a colecionar relíquias de Jesus, diz. Com o passar do tempo, o cristianismo se espalhou pelo mundo. Naquela época, esses fiéis começaram a criar formas de ter alguma conexão física com quem eles consideraram ser seu salvador, acrescenta Goldecrey. A origem da busca por essas relíquias tem muito a ver com o mártires. Segundo historiadores, o culto ao santo começou a ser uma tendência dentro da igreja. E, por exemplo, foi estabelecido desde cedo que os ossos dos mártires eram evidências de poder de Deus agindo no mundo, produzindo milagres e outros feitos que provavam a eficácia da fé. E aí, gostou do vídeo? Dá um joinha, ativa o sininho. Valeu, até a próxima. Tem shorts, para quem não sabe, shorts é 1 minuto de vídeo. Tem vários vídeos interessantes com vários temas aqui na lista. Ok, pessoal? Abraço.